Boa noite a todos. Nós estamos aqui nesse cantinho para dar prosseguimento no nosso processo aí de entender melhor as coisas do nosso treino, tá certo? Hoje, eu vou dar só uma meia enrolada aqui. Hoje eu gravei mais vídeos daquela sequência. Eu fiquei assim, pensando, será que eu publico tudo, despejo assim, ó, para a galera escolher o que quer ver primeiro, ou eu deixo assim, ou eu publico e começo a mandar mensagem para a galera, mas aí eu, revendo meus conteúdos, eu decidi segurar a barra e deixar que a parada role naturalmente. Nós vamos ter um vídeo cada dia, e eu vou lidar com essa ansiedade, vocês também vão lidar, até porque vocês precisam de tempo para consumir o material que eu produzo, tá? Porque, na minha vontade, eram uns 3 vídeos por dia, mas eu sei que eu ia criar problemas, tá? Então, alguém quer falar do vídeo de hoje? Já quer comentar alguma coisa? Temos 2 minutos aí. Alguém já viu? Eu assisti lá, até escrevi um livro lá. Escreveu um livro lá? Eu não dei conta de ir no grupo ainda não, ver os depoimentos. Depois eu vejo. Chegou o Chamonix. Chamonix está aí. Chamonix chegou. Será que ele está no bar hoje de novo? Bom, pessoal, quem for chegando, vai pegando no meio e vai depois voltando para assistir. No final eu vou falar uma coisa sobre... Me lembra de eu falar uma coisa sobre o grupo de WhatsApp nosso, tá bom? Então, nós vamos hoje falar sobre sistema aeróbio culático ou aeróbio. Por um descuido, ele vai sair com várias denominações aqui, mas vocês já entendem que um é a representação do outro. Mas antes disso, a gente vai fazer o quê? Recapitular, né? Então, aí na diagonal, a gente tem uma timeline, uma linha do tempo. De vez em quando, vocês fazem dever com suas crianças, né, de história. Aí o professor manda assim: faça com a família a linha do tempo, a linha histórica. E vocês começam a botar na linha histórica lá do tempo os fatos da família, quem nasceu em que época, essas paradas. A timeline é a melhor compreensão que a gente tem do nosso metabolismo fisiológico. Todos os nossos processos acontecem referente ao tempo. Então, o nosso corpo, ele não sabe ler quilômetros, tá, corredores? Ele lê os tempos e ele faz uma relação com as intensidades. Então, determinado prolongamento de tempo, determinada sucessão de intensidades vão fazer com que os nossos metabolismos energéticos sejam ativados. Primeiro metabolismo energético que a gente tomou conhecimento 15 dias atrás, e na linha do tempo ele vai acontecer do 0 ao 45 segundos, ele é o anaeróbio alático, ou sistema energético
creatina fosfato ou ATP-CP para resumir, tá? Então, lembrando que acontece de 0 a 45 segundos, as reações bioquímicas do sistema creatina fosfato envolvem a quebra e a regeneração do ATP, que é o adenosina trifosfato, com a ajuda da creatina fosfato. A gente tem uma molécula dentro da célula que ela se decompõe e recompõe, né? O ATP, ele se decompõe em ADP, perdendo um hidrogênio, e ele se decompõe ainda, o ADP se decompõe em AMP, que vão ser mono, di ou trifosfato. Toda vez que escama esse hidrogênio aí dessa molécula, a gente tem uma enorme produção de energia. E isso a gente chama de sistema energético da creatina fosfato. Uma vez que a gente liberou os fosfatos, eles ficaram livres, eles serão recompostos face à presença de creatina, tá? Então, a produção de ATP ela vai ser degradada com a creatina, formando aquele fosfato que solta do ATP livre, ele vira um composto chamado creatina fosfato. E depois ele se decompõe e devolve o fosfato para o ADP, tá? Essa, como eu falei, toda vez que você libera um fosfato dessa molécula, você tem uma grande fonte de energia. Você tem uma grande liberação de energia, tá? Se a gente passar a linha do tempo aí, que a gente vai ter? Deixa eu ver aqui como é que eu faço esse negócio. Muito bem. Na próxima fração de tempo aí, que é de 45 segundos a 3 minutos, a gente vai ter o sistema energético, que é o anaeróbio lático, que é responsável, mas não tão curta quanto o sistema ATP-CP, tá? Então, ele até 180 segundos, a gente vai relacionar aí aos 3 minutos de duração. Quando a oferta de oxigênio é insuficiente para atender a demanda energética, a gente também vai usar o sistema anaeróbio lático, tá? Então, esse sistema ele pode se prolongar na ausência de uma oferta enorme de oxigênio, ou uma vez que você já entrou no metabolismo aeróbio, se você tiver pouco oxigênio para oxidar os substratos, ele volta para o anaeróbio lático, tá? Esse sistema energético, ele produz 45% da energia que o sistema ATP-CP gera. Então, ele é menos produtivo, né? A rentabilidade do anaeróbico lático é menor em termos de energia. E ele vai acontecer diferente do creatina fosfato, que acontece dentro da mitocôndria. O anaeróbio lático vai acontecer no citoplasma. São 2 lugares diferentes, dentro da mesma célula, tá certo? A partir do momento que você começa o exercício, esses sistemas
de energia, eles vão se alternando sem nunca se desligarem. Tá certo? Eles só mudam a participação. Então, participam mais ou menos dos mesmos processos energéticos, se alternando, então. Tá? A gente tem aí a fórmula que é da glicólise, onde a gente tem uma glicose que ela adentra a célula muscular, uma glicose de origem nutricional, tá? Ela vem pela corrente sanguínea, a partir do sistema digestivo, transformando o que a gente come de carboidrato em glicose. Ela vem, passa pela membrana sarcoplasmática, e aí, na presença de tem aqui 2 moléculas de NAD livre, mais 2 moléculas de ADP que sobraram da creatina fosfato, estão livres lá, mais 2 fósforos livres que sobraram da creatina fosfato. E aí a gente tem uma setinha, eles vão se transformar mediante esse processo com auxílio de algumas enzimas e facilitadores, eles vão se transformar em 2 moléculas de piruvato, 2 NAD que estavam livres, que se juntaram com 2 hidrogênios que saíram do ADP, vão ter 2 moléculas de ATP e 2 hidrogênios livres. Tá? Então, nessa transformação aí, a gente liberou energia. E esse piruvato, que a gente ficou de metabólito aí, ele vai, na presença do NADH, tá vendo ali que tem 2 piruvato, 2 NADH. Então, se eu tiver um piruvato e um NADH, na presença da enzima desidrogenase lática, ela vai virar um ácido lático mais um NAD livre. Certo? Então, o piruvato mais um hidrogênio vai ser o ácido lático. Lembra que o ácido, acidificar, é sempre somar hidrogênios. Então, ele estava faltando só um hidrogênio para ser ácido, e aí eu tenho o ácido lático. Perfeito? Agora vocês, diante da nossa recapitulação aqui, surgiu alguma dúvida, alguma observação durante a semana? É com vocês. Abre o microfone. E fale. Fale agora ou cale-se para sempre. Como se diz, quando a gente baixa a glicose após isso aí, que a gente já está, claro, né, mais que 3 minutos, né? Sim. Rodando. Só que você não tem mais glicose mais. Aí é aquela velha história de a gente baixa pressão. Espera aí que eu vou entender isso aí melhor. Tá fazendo muita força, entendeu? E você não tem mais taxa de glicose mais. Na corrida, eu nunca passei por isso, mas... Vamos lá. Repete a pergunta para mim. Oi. Repete a pergunta, por favor. Vamos lá. Após muito tempo
muito tempo. Então, eu estou acima de 3 minutos. Ah, Então, eu tô suprindo glicose, não é isso? aí Após eu vou isso. falar, depois de 3 minutos, eu vou falar daqui a pouco. Segura essa pergunta aí. Tá bom, Wender? Ah, então tá. Ok. Mas você entendeu, né, o que eu quis dizer, né? Entendi. Uhum. Deixa só eu voltar com a apresentação. Mais alguma pergunta? Aí, quem quer comprar produtos da ADV, tá com... Eu vou colocar lá no grupo lá 10%. Um Wender, cupom de desconto, hein? Wender, Oi. não, nem bota. Você manda mensagem individual, faz outra parada, Wender. Me ajuda. Voltou aí a apresentação? Glicose. Voltou. Voltou. Mas não é esse. Ok. Alguma. Nem dúvida mais, né? Então vamos lá. Sistema aeróbio lático é o que a gente vai falar hoje, é a partir de 3 minutos. Tá? Sistema aeróbio lático, também conhecido como sistema glicolítico aeróbico, é uma via metabólica que fornece energia durante atividades de intensidade moderada e longa duração. E vai envolver a quebra da glicose. Então, a gente tem, já vou adiantar, a gente tem 2 fases no sistema aeróbio lático. Nós temos aqui, embaixo, uma molécula de glicose. Tá bom? Essa aqui é a famosa glicose. Está toda arrumadinha aí. No primeiro momento do sistema aeróbico, nós vamos quebrar essa glicose, que é a mesma repetição do processo da glicólise que acontece no sistema anaeróbio lático. Tá certo? Em cima, a gente tem aí o símbolo químico do oxigênio, que vai entrar na segunda etapa da sequência de processos energéticos do sistema aeróbio lático. Então, nós vamos recapitular a glicólise que eu acabei de falar. A glicólise é o processo inicial em que a glicose, um carboidrato simples, é quebrado e transformado em piruvato. Tá? A glicose que é armazenada nas células ou proveniente da corrente sanguínea é convertida em 2 moléculas de piruvato. E a glicólise ocorre no citoplasma da célula e não requer a presença de oxigênio. E a fórmula está aí que a gente acabou de ver. Então, é o mesmo processo que se repete. Tá certo? Isso aí nós já estamos na fase lática do sistema aeróbio, que é a produção de lactato. Na sequência, o que vai acontecer? Durante a glicólise, a gente vai ter a produção do ácido lático. Se a demanda por energia continuar, ou seja, se eu não interromper o exercício com 4, 5, 6, 7 minutos, e se não tiver
oxigênio disponível para suportar o sistema aeróbico, o piruvato produzido pela glicólise é convertido em ácido lático. Essa conversão vai ajudar a regenerar os cofatores NAD+, ou NAD livres, que vão também estar relacionados ao início da glicólise, que são necessários para continuar a glicólise, permitindo que o processo de geração de ATP continue. Ok? Então, a gente tem aí que o piruvato mais NADH vai virar ácido lático mais NAD mais fósforo livre. A gente viu isso lá no anaeróbio lático, que é a produção de lactato. Porém, pessoal, o ácido lático, ele torna o ambiente metabólico celular, fisiológico, extremamente ácido. E esse ambiente ácido, ele não será propício para a continuidade dos processos de obtenção de energia. Porque a acidificação contínua e exagerada do citoplasma celular, lembra que a glicólise ela ocorre no citoplasma. E a gente tem um potencial de hidrogênio ideal para as funções do citoplasma acontecerem. Se esse ambiente ficar muito ácido, vai acontecer um começo de autólise. Então, essa célula vai tender a se degenerar. Miguezinho. Essa célula vai tender a se degenerar, ou seja, ela vai morrer de tão... porque acidificou demais o citoplasma. E como a gente vai garantir que esse processo não leve à morte celular? Nós vamos precisar, de alguma maneira, usar esse ácido lático de maneira que ele pare de acidificar. E aí vai acontecer uma segunda fase do sistema aeróbico, que vai ser a fosforilação oxidativa. Então, a gente vai passar a quebrar esse ácido lático. Para quebrar o ácido lático, eu vou precisar de partes de outras moléculas de glicose e de partes de moléculas de gordura. Tá? É daí que vai vir esse monte de NAD que já não estão tão disponíveis. Então, nós temos um sistema de reações metabólicas chamado ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. E nesse ciclo de Krebs, que tem um porrilhão de reações químicas, ele tem uma centena de enzimas envolvidas. Nesse ciclo de Krebs, a gente vai quebrar lactato, fazer energia. A gente vai quebrar glicose, oxidando, não na glicólise. A gente vai quebrar glicose, oxidando, glicose que vem do glicogênio, e a gente vai quebrar células de lipídios, gerando energia. Então, a gente vai ter 3 fontes de energia nesse momento energético. O ácido lático, a glicose que veio do glicogênio, numa reação chamada gliconeogênese,
A glicose que vem da quebra das células de ácido lipídico, que são vem das gorduras, né? Dos ácidos graxos. Isso tudo vai gerar uma energia muito maior do que o sistema anaeróbico e ela vai desfazer a acidez do citoplasma, fazendo com que um metabólito que estava sendo prejudicial em abundância, ele se torne fonte de energia ao invés de uma ameaça para a continuidade do funcionamento do sistema energético. Tá? Durante o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa ocorre a transferência de elétrons, gerando um gradiente de prótons que é utilizado pela ATP sintase, que é uma enzima, para sintetizar ATP. E está aí o resumo. Isso aqui é um resumo do que é o ciclo de Krebs. Porque o ciclo de Krebs ele é imenso. Ele é um pesadelo na vida do estudante de bioquímica. Tá? Então, a gente tem o NADH, mais hidrogênios livres, mais meia molécula de oxigênio, mais um ADP, mais um fósforo livre, que vão, no final do ciclo todo, sair com um NAD+, um ATP e uma molécula de água. Tá? Isso é, assim, muito grosseiro e redutivo do que é esse processo. Tá? Então, a gente resolveu 2 problemas. O problema da acidificação... deixa eu só falar assim. A fosforilação oxidativa, ela acontece dentro da mitocôndria. Tá? Então, tem um transporte de elétrons e de substâncias que vão do citoplasma para dentro da mitocôndria. Tá? Isso aí é importante falar. Então, a gente resolve 2 problemas. A gente resolve o problema da acidificação celular, que ia interromper o exercício. Por quê? Porque o sistema nervoso central, ao perceber que está tendo uma acidificação grande dentro da célula muscular, ele vai interromper os processos de funcionamento. Né? Ele vai interromper a estimulação nervosa, ele vai dar um jeito de interromper o movimento e, se não conseguir, ele até vai se desmaiar. Mas ele vai dar um jeito de parar aquele processo de acidificação. Então, a gente parou a acidificação, controlou, e, ao mesmo tempo, a gente produziu uma cacetada de energia para continuar e sustentar o movimento, para sustentar o exercício. Ok? E agora, a partir de agora é com vocês. Agora vamos tentar contextualizar isso aí no treino, na prova, em toda a circunstância que vocês têm experiência. Agora, aquela pergunta do Ender, ela é o momento propício para refazê-la. Estou vendendo meu corpo, tá? Se alguém tiver interesse, preciso ir para a Argentina, para Chamonix. E alugo esse daqui também. Vamos lá, pessoal. Que agora quem vai determinar a hora de acabar são as dúvidas de vocês. Quem vai começar? Ué, me fala aí a minha aí, o que eu coloquei. Vamos lá. Você já tem uma pista da resposta? Não sei, eu acho que não deve ser muita coisa, não. Não deve ser, não.
Não, Não. você não conseguiu perceber a resposta. Eu não. Tecnicamente, eu não sei, né? Tá bom. Então Eu vamos lá. sei que acontece. Então, vamos E repetir o acontece case aí. muito com a gente, né? Vamos repetir o case. Uhum. Exercício prolongado. Sim. Vai falando. Acima dos 3 minutos, então já não. Já começa a se utilizar a glicose, não é isso? Só que aí começa a não ter essa glicose, essa energia, há Não, algum certo tempo. na verdade não é falta de energia. Você consegue descrever o que acontece com o que aconteceu com você? Não chega a, como se diz, da cãibra, não, ácido lático, né? Porque eu treino para isso. Então, nos treinos é sempre treinos constantes. Então, é raro eu Não, ter mas já essa aconteceu. consistência. Claro, E aí acontece. o que aconteceu? Aí puxa a câimbra. Puxa a Só câmera. que, ok, não seria da câimbra. O que seria é o seguinte: você abaixou a sua glicose. Aí é por isso que você baixou a pressão. Mas como é que você sabe que baixou a glicose? Não, é isso que eu estou te perguntando. O pessoal fala isso, entendeu? Aí é isso que eu estou te perguntando. Essa é a dúvida. Ah, o pessoal Aí fala. é o certo? É isso? Então vamos lá. Eu não sei. Então, aí cada caso é um caso. O que acontece? Quando você continua empurrando aí a intensidade, você não está A câimbra vem. suficientemente treinado, metabolicamente, o que acontece? Você começa a produzir ácido lático e Exato. acumular ele. Então você produz mais do que você consegue desfazer. Isso é chamada a ineficiência aeróbica. Então, se eu tenho muito ácido lático, o que eu vou ter? Vou ter o sistema nervoso central mandando mensagens para parar o exercício. Tá certo? O que pode acontecer, por exemplo, se não tem desnutrição envolvida, você vai apenas acidificar e vai interromper. E ele pode se manifestar como cãibra. Tá? Porque ele vai bloquear a entrada de íons na célula. Ele vai bloquear a sinapse. Ele vai parar de ofertar íons naquela situação ali. Então, você poderá ter cãibra por excesso de ácido lático. É uma situação. Mas pode ser também que haja uma desnutrição associada, que é falta de íons, sódio, potássio, cálcio. Eles facilitam tanto a magnésio, facilitam tanto a sinapse, que é o estímulo nervoso chegar na célula, e facilitam a entrada de glicose do vaso sanguíneo para dentro da célula. Tá? Então, no nosso caso, é sudorese. Então, a gente perde essa... Se for nutricional, pode ser né? por sudorese. Mas pode ser também já por um baixo estoque. Tá? Então, se você não repor, você vai ter uma interrupção do exercício. Uhum. Então, seria o caso
de você... Não seria da glicose, então, né? Pode não ser da glicose. Pode não ser, né? Pode não ser da glicose. No Porque nosso, quando falta no glicose, nosso caso, né? quando falta glicose, você tem outros efeitos associados. Por exemplo, você tem teto preto, você tem... Isso. Eu ia falar agora. Então, o teto preto. Você sabe por outros efeitos que pode acontecer. Você pode ter um pico glicêmico, um pico insulínico. Então, o que acontece no pico insulínico? Você está muito tempo sem comer, você está numa intensidade muito grande, você faz o uso do carboidrato, mas esse carboidrato ele dispara um aumento súbito na produção de insulina. A insulina sequestra o carboidrato, a glicose do sangue, e ele não consegue chegar na célula muscular. Tá? Então, esse é um outro efeito, que você colocou o carboidrato para dentro, mas não conseguiu que ele chegue na célula muscular. Isso é o caso do gel de carboidrato? Não, ele pode... Você está necessitando, aí você vai, toma, aí ao invés de ajudar, você sofre... Se você tiver atrasado, tiver muito tempo sem tomar, você pode ter um efeito reverso. Aí dá o pico, né? Aí, em vez de... Pico de insulina. Isso aí. Ele tira a glicose da corrente sanguínea. Por isso que triatleta é tão fissurado, né? Eles têm uns cálculos, que carboidrato tantas gramas por hora, tal, né? Não é só triatleta, não. O atleta que busca conhecimento... Vejo assim, os mais fissurados, né? Eu vejo mais eles, né? São loucos, né? A gente é meio puta louca, né? Oh, meu Deus. Mas é uma questão de informação. Por isso que eu trago aqui informação para vocês começarem a perceber que isso aqui vai gerar uma cascata de acontecimentos necessários, que começa no treino, mas também passa pela nutrição, para a gente entender. Só para exemplificar aqui, como eu falei na aula passada, tem células especializadas no metabolismo aeróbico e tem células especializadas no metabolismo anaeróbio lático. Então, as fibras rápidas, elas são especialistas em anaeróbio. As fibras lentas, elas são especialistas no aeróbico. E o ácido lático, ele vai migrar de célula para ser degradado. O excesso dele na célula rápida, ele vai para a célula lenta, de contração lenta, para ser degradado e virar energia. Tá bom? Alguma outra dúvida? Otávio, tá com o caderninho aí? Isso em condições normais. Estou aqui pensando o seguinte: preciso do oxigênio para essa coisa toda fluir. Certo. Né? E se faltar o oxigênio? Aí ele inibe o sistema aeróbico e entra no anaeróbio. E volta para o anaeróbio lático. Quando que falta oxigênio? Essa é uma boa pergunta. Pois é. Falta oxigênio. Fala. Eu ia pensando o seguinte: se a gente gera... para acontecer a fosforilação, precisa do oxigênio. Certo. Então, se a concentração está muito alta do ácido lático, para ele poder quebrar essa coisa toda, ele vai queimar mais oxigênio. Certo.
Ele queimando. Abre um parênteses. Por isso que quando a concentração de ácido lático está grande, a sua frequência cardíaca aumenta. Porque a gente tem que fazer a troca gasosa. Ele começa a bombear mais para mandar mais oxigênio para a célula. A frequência cardíaca, ela é uma resposta à carga, ela é resposta ao trabalho que precisa ser feito. Tá. Fecha o parênteses e continua. Não, aí eu estava aqui matutando o seguinte: ele está consumindo muito oxigênio para poder desfazer a situação. Certo. Em que situação a percepção nossa confunde, acho que a palavra é essa mesmo, confunde com a falta de oxigênio da respiração? Muito bem. Quando falta oxigênio? Falta oxigênio quando não tem oxigênio para respirar. Isso pode ser por falta de oxigênio, ou seja, ar rarefeito, ou seja, na altitude, eu tenho menos oxigênio para absorver e estar disponível. Nessa condição, pode faltar oxigênio. Segunda, quando a umidade está muito alta, umidade relativa do ar, o ar que eu respiro, ele tem mais vapor d'água do que oxigênio livre. Então, nesse momento, relativamente, falta oxigênio. Eu tenho uma oferta menor de oxigênio. Quando outra hora que falta oxigênio. Essa foi boa, hein? Quando outra hora que falta oxigênio? Quando o meu VO2 máximo, ele é baixo. A minha capacidade de ventilar, ela é pouca. Então, se eu tenho um baixo condicionamento com VO2 máximo baixo, eu não vou ter oferta de oxigênio suficiente para oxidar diante de um exercício intenso. Certo? Então, E outra situação é quando o meu sistema aeróbico muscular, que é diferente do sistema aeróbico cardiovascular, ele está ineficiente e ele não consegue oxidar a quantidade que eu preciso. Então, eu tenho duas situações de oferta e eu tenho duas situações de eficiência. Eficiência cardiovascular e eficiência do sistema aeróbico muscular. Por isso, então, quando a umidade está muito alta, a gente tem a sensação do cansaço maior, né? De sufocamento e do cansaço maior. Exatamente. Além da hidratação precoce, da desidratação precoce. O Miguel ia falar aí. Fala, Miguel. Quero mais não. Obrigado. Vai, por favor, fala. Tudo que vocês estão falando é em condições normal, né? Condições normais. Ou já está incluso aí o pacote calor, umidade, frio. Frio que eu digo é 0 grau, algo assim. Umidade eu falei. O frio, ele não vai ter saúde, Miguel. Não vai ter impacto na diferença de oxigênio, não. Tá? Mas a umidade alta e o calor, sim. Entendeu? Inclusive, o calor... Fala. Não, continua. Fala, por quê? Não, minha situação é essa. Calor, questão de... acho que a umidade também.
me compromete muito. Você viu em loco lá aquele dia do treino e muscular eu não sinto nada, continuo, negócio que acaba o gás, tá complicado para mim que Miguel tá passando mal aqui, enfim, mas sei lá, não sei se entra nessa questão aí que você está mencionando, mas só sei que no frio, quando tá chovendo, tá temperatura menos de 15 graus, é muito favorável para mim. E não tem nada essa questão de muscular, respiração. Para mim mesmo é só questão do calor e umidade mesmo. Não sei se é normal, não sei se é parâmetro também de você tá falando que eu não tenho câmbio, essas coisas, mas é mais o calor mesmo que compromete meu rendimento, que já é uma porcaria. Enfim. Acho que é mais uma questão nutricional do que de sistema energético, porque a energia você tem, você consegue manter a atividade. Ela cai de produtividade porque acho que está faltando nutriente. Mas isso aí a gente vai falar sobre isso depois do carnaval, tá bom? Antes, eu vou mandar uma timeline nutricional. Quais são as necessidades de hora em hora dos nutrientes? E aí a gente vai poder juntar o metabolismo energético com o metabolismo nutricional, fazendo o aporte daquilo que venha a faltar pelo desgaste metabólico. Certo? Essa aula aí que eu vou precisar estar presente, porque nessa condição que eu fico, mais ingerindo água, líquido de forma geral, e não consigo comer nada. Vou falar um exemplo prático que foi na UTMB, que quando antes dos 30 km eu passei mal e vomitei, tomei remédio. E aí no posto de atendimento que tinha a médica, eu ingeri batata com sal, mais sal com batata do que o contrário, e a Coca-Cola também, que me deu uma revigorada, lógico. Também teve a medicação que tá do vomitado, e de ter comido ali essa batata, que foi uma coisa fácil de mastigar e digerir de forma... Mastigar, engolir, me colocou no jogo de novo, em relação a essa situação que eu passei mal. Não vou entrar no mérito no final lá, tá, do meu pé, mas essa questão aí de passar mal, calor, enfim, e tem a questão da alimentação também, que depois foi assim, desandou, foi favorável, mas é isso aí. Mas, ó, o caso de problema estomacal em ultramaratona, ele está muito relacionado a baixa ingestão de calorias, então ele dá uma paralisada no estômago, e manter a ingestão periódica das calorias, ele vai fazer com que o estômago não paralise. E a outra coisa é água. Meu problema é esse. Está faltando sódio, magnésio, cálcio, potássio. Se eu fizer isso, eu passo mal também. E aí
Porque quando você sua, você joga, você joga esses íons para fora. Aí você ingere água, você não bota eles para dentro. Então, eles vão fazer falta e aí eles vão ter uma repercussão na queda de rendimento. Então, precisa ter uma solução aí calórica e eletrolítica. Eu acho que seria, antecipando a próxima aula, então seria o caso de repor isso daí com gel, se for o caso, para que seja uma coisa fácil. Gel e repositor eletrolítico. Gatorade, Powerade, você escolhe o que você quiser e precisa... Porque você não vai andar com um balão de Coca-Cola nas costas, né? Se puder, então, a gente precisa ter gelado, uma reposição eletrolítica. Uma bisnaga de 500 ml de Hidramax, eu levo toda vez. Não, vou ver se eu arrumo com as balinhas de Coca-Cola, bala de Coca-Cola, sei lá. Eu não vou sem hidrolítico de jeito nenhum. Faz a diferença muito grande. Miri, porque se eu tomar água, para mim não faz nem diferença a água nas costas da bolsa, né, de hidratação. Por exemplo, eu comprei um colete, 2 litros, mas mal eu coloco um nele atrás, você entendeu? Se eu tô colocando agora para poder treinar, que você tá pedindo para treinar, aí eu tô enchendo o bicho e gelando, aí ele fica pesadão. Mas eu não vou, porque se eu começar a tomar água, menino, papum. Eu passava mal na bike, imagine correndo, que eu perco, a sudorese maior. Nossa senhora. Porque não ventila, né? Não tem o vento da bicicleta. Não tem. Meu Deus do céu. É de espremer a camisa. Então, a reposição eletrolítica, ela é essencial para a manutenção aí do sistema energético também. Tá? Dani, tem pergunta? Então, isso é normal, então, né? Se você começar a tomar água, igual o Miguel passou mal. Por ficar tomando água e não tem reposição de íon, só tem de... Não, a água vai ter que tomar, gente. A água você precisa tomar, mas você também precisa tomar o eletrolítico. Então, Sim. pelo menos meio litro de líquido por hora, no mínimo. Tá? Dani, diga aí. Eu tenho. Pensando assim na parte prática, numa prova. Estou treinando, eu tenho um objetivo, uma distância, acabou o ciclo, chegou a prova. A sua imagem a gente não vê nunca mais, te vi. Eu? Eu tô vendo. Eu não tô te vendo. Deixa eu continuar a pergunta, então. E aí, então tá. Aí chegou no dia da prova. No dia da prova, a gente não vai cumprir corre 3 minutos, não sei o que lá. A gente vai usar todos os metabolismos feitos no treino. Como é que faz isso para não quebrar? Porque eu não posso ficar correndo forte o tempo todo, mas faz uma média. Como que acontece na prova? Por que sai assim a corrida da prova? Como é que sai aquilo ali no dia? Vamos lá. Se você está disputando primeiro, segundo, terceiro, campeonato mundial, né? 20 é importante, 10 é importante, uma Olimpíada, que cada posição é importante, você não vai controlar isso, mas você também vai treinar para isso, tá certo? Agora, quando você não está nessa situação, o que vai acontecer? Você já sabe no treino qual é o seu limiar anaeróbico. Você já sabe o que acontece quando você ultrapassa o limiar anaeróbico, quando você sustenta a intensidade. Qual é o natural? Você segurar para não ultrapassar o limiar anaeróbico. Então, você vai tocando ali, vai tocando. Aí, por exemplo, chegou no final, você acha que vai sobrar, você acelera.
Ou você alterna momentos que você acelera, você segura, você acelera, você segura. Então, tem algumas formas de fazer, mas sempre tendo na cabeça o quê? Uma percepção de que eu estou avançando no meu limiar anaeróbico e daqui a pouco eu vou ter que voltar e vou ter que refazer isso com nutrição, vou ter que refazer isso com um tempo abaixo da intensidade para eu poder priorizar o sistema aeróbico e ele não deixar o quê? Eu gerar mais lactato do que eu posso desfazer. O treino, então, uma coisa que eu não cheguei lá, no coisa que eu precisava de vocês fazerem essas perguntas. O treinamento é para eu maximizar o desfazer o lactato, o treinamento aeróbico. Então, da mesma maneira que eu treino para produzir mais lactato, eu também treino para desfazer mais lactato, porque se eu produzo pouco lactato, eu vou ter pouca demanda de oxigênio, vou ter pouca demanda de glicogênio, vou ter pouca demanda de gordura. Certo? Então, eu vou ter um sistema pouco especializado em oxidar, porque a intensidade é baixa. Se eu tenho uma exposição maior à intensidade e eu gero mais lactato, muito lactato, eu vou adequar o meu sistema, vou fazer um ajuste fisiológico para que ele quebre mais lactato, mais gordura e glicogênio e oxide mais esses substratos para desfazer o lactato. Então, é uma questão de adaptação do treino. Eu gero muito lactato, eu desfaço. Eu gero muito lactato, eu desfaço. Esse aí que é o objetivo do treinamento. Para endurance, para quem vai correr mais de meia hora, quem vai correr 2, 3, 20 horas na França. Saiu. Não está mais aí. Deus é mais. Eduardo tá aí ou tá só fazendo figuração aí na tela? Vai vir? Não. Tô aqui sim. Tô vendo. Tô só assistindo. Tem alguma pergunta? Não, é mais uma observação que vocês estavam falando de hidratação durante prova, e eu já senti situações que vi essa ineficiência minha, vamos botar assim. Na prova que eu fiz na polenta, que eu fiz 20, fui de boa, me hidratei bem, me repus eletrólitos, fiquei vigiando realmente essa situação de alimentação durante a prova e terminei a prova bem. Vamos botar assim, a altimetria lá é boa nos 20 km da Insanity. E prova de 20 km que eu fiz, teoricamente, Mestre Álvaro, que é muito mais travado, beleza. A gente sabe que é totalmente diferente o circuito, não é tão rolável, vamos botar assim. Só que eu vi que foi bem ineficiente essa situação no Mestre Álvaro, onde eu sofri cãibra na volta, realmente praticamente desisti da prova na volta. Eu praticamente caminhei o retorno todinho das Três Marias, vamos botar. E nos mesmos 20 km. Mas tipo assim, com umas 3 horas a mais, 2 horas a mais. Não, isso aí. Uma prova eu terminei 3 horas e 20, a outra prova eu terminei 5 horas. Então. Mas eu vi praticamente essa situação aí de ineficiência de alimentação real. A questão da prova, você tem que levar em consideração qual é a autossuficiência que cada prova dá. Né? Por exemplo, no Mestre Álvaro, você não tem, não tem como a organização te prover de tantos pontos de hidratação, por exemplo. Ou hidratação é só água. Né? Não tem aquelas coisinhas para comer e tal. Você tem que se autossuprir. A outra coisa é que o seu esquema nutricional precisa ser muito treinado durante os treinos. Porque não adianta você treinar sem ingestão e chegar lá no dia da prova, você vir com uma caralhada de suplemento. Aí você vai tomar um gel que você não costuma tomar, no momento que você não costuma tomar, e ele vai te dar o quê? Um pico insulínico. Aí você, né, vai ter problema gástrico, porque você pode fazer uma bomba de carboidrato, que é o quê? Uma situação onde você vai desidratar diante de muita ingestão de carboidrato, vai vomitar,
vai ficar ferrado. Mas eu tomei o carboidrato. Mas só que, como você não está acostumado, aquilo ali foi demais. Né? Quem nunca comeu um docinho e teve dor de barriga? Ou um docinho que eu falo é aquele pote que vocês trazem da festa de criança, e aí dá dor de barriga no outro dia. Esse mecanismo chama-se bomba de carboidrato. Ele te ferra. Então, precisa treinar, está sempre treinando o seu esquema nutricional. Nos treinos que a gente faz, no caso, quando eu tava indo, né, nos brutos, e agora com essa história de 2 horas, 2 horas contínuo ali, eu tô fazendo essa situação de hidratação. O treino de semanal não, porque é 1 hora só, então acaba que eu mal levo água. Eu não senti vontade de nada, vamos botar assim, naquele momento. Mas nos treinos de realmente acima de 2 horas, eu sempre tento usar recursos, e a gente, tipo assim, se a gente vai, quando a gente viaja, no caso, a gente programa, o treino vai ser 20 quilômetros, mas a gente sabe que vai durar 3,5, 4 horas. Eu levo a alimentação para aquela situação, para aquele período inteiro, mesmo que a gente pare e coma, mas durante a prova eu acabo usando gel, usando mariola, a parte de Gatorade da vida, de eletrólitos, que é mais complicada para mim. Porque eu não me adequei a nenhum, vamos botar assim, de verdade. Entendi. Tem 2 coisas que precisa registrar aí, que é uma que você vai precisar comer até sem vontade. Sim. Não tem jeito. Tem que botar para dentro. A outra coisa veio na minha cabeça aqui e... Cara, escapou. Mas depois eu lembro. Mas é o que, tipo assim, nas falas de vocês aí, é o que mais, tipo assim, eu noto realmente essa deficiência minha de alimentação real. De controlar de 40 minutos, eu tenho que comer alguma coisa, ou eu tenho que beber realmente esses 500 ml aí de água por rotina de 1 hora ali. Lembrei. O que você come precisa ser mensurável, tá? Você precisa saber exatamente a quantidade de calorias ou gramas de carboidrato que você está ingerindo. Se você escolheu o docinho de abóbora da padaria, você tem que saber quantas calorias tem. Se você escolheu a mariola, você tem que saber quantas calorias tem para você montar a quantidade necessária. Esse negócio de chupar uma balinha. Aí, agora, a 1 hora, vou comer meia mariola para comer a outra meia daqui 1 hora. Vai dar ruim. Então, a conta não fecha, né? Não, a conta não fecha. Então, por isso que eu vou passar para vocês uma timeline com quantidade de caloria, um range, assim, um campo de mínimo e máximo, e a gente vai se educando nesse sentido. Hoje, senhores, senhoras, a gente tem atletas que estão ingerindo aí de 120 a 200 gramas de carboidrato por hora de atividade física. Cara, 200 gramas de carboidrato é um almoço. Quanto que é um almoço aí de carboidrato, Dani? Depende, pode ser até 150, né? 150 gramas de substrato. 150 150 gramas de batata não são 150 gramas de carboidrato. Então, para vocês verem a quantidade que esses caras estão usando, e estão tendo... hoje, o limite da ciência da nutrição para endurance está sendo a quantidade de carboidrato que os caras estão usando e o resultado está vindo. Então, a gente está tendo aí um ano excepcional em performance de atletismo. A gente tem Courtney Dauwalter com vários esquemas, vários detalhes nutricionais. Né? Por exemplo, não sei se vocês perceberam que ela escovava o dente. Todo posto de hidratação escovava o dente. Nossa, que limpinha. Cara, não é higiene.
ela estava usando a menta da pasta de dente para controlar o calor interno do corpo. Vocês entendem? Vocês entendem o detalhe que é isso? Você pode fazer isso usando bala de menta ou chiclete. Mas só que ela não estava só escovando, ela estava escovando a mucosa, então estava aumentando a absorção do mentol. Então, isso aí, cara, é detalhe que faz uma diferença grotesca. A gente tem... o pessoal estava calculando ali a quantidade de carboidrato que o Jim Walmsley fez na UTMB do ano passado. É monstruosa. O que os caras comem no posto de hidratação? O cara come tudo que ele conseguir. Naqueles 5, 6, 7 minutos que ele para ali. E come. Sim. Tem um cara só para mudar a mochila dele, enquanto ele só come. Né? Não, uma pessoa que eu observei que mudou sua rotina é você. Teoricamente, você fazia treinos longos, você não via você beber água. Você não via você usar eletrólito, entendeu? Uhum. E hoje a gente vê que você está rotineiramente ali, meio que pautado que tem que consumir aquilo ali. Cara, faz diferença. Eu consigo correr sem tomar água, comendo pouco, eu consigo. Mas faz uma diferença enorme você implementar um esquema de nutrição ali, né? Um esquema nutricional faz muita diferença. E eu usei esse esquema no TMB e, pô, cara, não faltou nada. E foi um dia difícil, foi um dia de calor, foi um esforço grande. Leve em consideração sempre que o Snickers são 200 calorias, viu? Isso aí, na hora H, ou na hora que você cansou de tomar o gel ali, você mete o Snickers a cada 1h30, você já ganha 200 calorias no período ali, cara. É fantástico. Mais dúvida? O Alex está quietinho, não está aí? Tô aqui, tô atento. Pô, fala comigo. Não, pô, eu tô gostando aqui, cara, essa troca de experiência e, assim, é justamente isso que eu tava procurando. Bota Entendeu? um case aí. Eu posso colocar o case de exemplo da minha corrida de agora do final de semana, né? Que eu me inscrevi para uma prova de 6 horas, né? Terreno plano, asfalto, era um circuito de 1.400 metros e uma prova de 6 horas. Eu consegui fazer 3 horas. E, assim, uma dor muscular absurda na coxa. Tá certo que, assim, o volume de 6 horas tá bem acima do volume que eu tô treinando. Assim, não é... Só pelo volume já era suficiente para eu não terminar a prova. Só que o tipo de dor muscular que eu senti foi diferente. Não foi uma coisa normal. E aí eu pensando, me lembrei que há, sei lá, 3 semanas atrás, eu tive um pico de pressão alta, minha mãe faleceu, tive um final de ano bem estressante e tal, e tive um pico de pressão alta e fui pro hospital. E aí eu voltei a tomar um remédio de pressão que eu tomei há anos atrás, que tem diurético. Então eu liguei o alerta com isso aí, porque eu falei, cara, alguma coisa de diferente aconteceu. E eu tô colocando a culpa no diurético aí nessa história, né? E você falou muito de glicose, de quebra por glicose, né? As pessoas perguntam, tem essa crença, né? Da glicose. E essa quebra nossa, né? Você está aí com
como professor, como atleta experiente e tal, essa quebra ela se dá muito mais pela desidratação do que pela falta da glicose. É um sistema Eu, complexo. eu percebo isso, já aconteceu comigo algumas vezes, né? E é desidratação, assim, a gente perde muito quanto mais, assim, eu no Rio de Janeiro, né? Pô, há uns dias atrás fez 60 graus aqui, cara, assim, um calor absurdo. A gente perde muito com calor, com suor, e essa reposição está sendo um aprendizado para mim. Eu comprei até um repositor novo agora, da marca Essential, Liquid, sei lá. Vou botar no grupo, vou tirar uma foto. Ligo dizer? Eu acho que é um negocinho pequenininho, um envelopinho pequenininho, assim, que vem na lata, assim, numa latinha com os envelopes pequenos, assim. Sim, Gostei. sim. É ele mesmo, os sachêzinhos. É novo É, agora no mercado. O pessoal está isso aí. falando bastante. E Falando uma, e bastante uma, disso. uma amiga minha, nutricionista, me indicou a EAS, EAES, são 3 letras assim, que são um conjunto de aminoácidos também, que também trabalham nessa função da manutenção muscular durante o exercício prolongado. Uhum. Vou botar esses dois no grupo lá para gente debater, para gente conhecer. O Alex, Oi. você vai lembrar que, por exemplo, quando a gente fez faculdade, Hum. na aula de fisiologia, na aula de bioquímica, o cara não falava que o lactato ia virar combustível. Não. Só falava que né, não gere lactato porque o lactato para o exercício. A única coisa que parecia que sabiam era isso. Exatamente. E como a gente vai evoluindo no conhecimento e vai procurando e vai vendo o que acontece muito hoje com a ciência do treinamento. As pessoas pegam o conhecimento e aí olha o cara desempenhando e olha para um e para o outro e fala assim, não dá, tem alguma coisa errada. E aí começa a pesquisar em cima da prática, em vez de fazer a prática só a partir do estudo, né? Das conclusões que vêm de estudo. Então a gente tem hoje a gente tem uma gama de conhecimento muito maior. Enquanto o pessoal sempre julgou que se quebrava por falta de glicose, né? A gente hoje sabe que as quebras são muito menos por falta de glicose do que se imagina. E também a gente sabe hoje que não adianta você empurrar carboidrato para dentro se você não tiver eficiência. Aeróbica muscular, se você não tiver eficiência aeróbica muscular, que é um sistema energético que também pouca gente fala, o cara fala assim, aeróbico aí no popular, até dos professores, é cardiovascular. E pouca gente pensa assim, pô, tem um sistema aeróbico muscular, um sistema energético que funciona à base de oxigênio. Então, são esses detalhes que a gente tem para trazer e transformar isso numa comunidade de formação aqui que a gente vai, né, se engrandecendo. Trocando experiência, exatamente. E outra coisa, o remédio Diurético. da pressão, ele não é só diurético, ele é bloqueador de íons, tá? Então, vale a pena você conversar com o médico. Então, eu tenho uma bateria de exames para fazer, já estou fazendo. Dia 23 agora eu finalizo, né? E aí eu vou na minha cardiologista, que ela é da área esportiva. Ela é corredora de maratona, tal, e ela é minha cardiologista há muito tempo. E aí eu vou discutir isso com ela, vou mostrar para ela
meus objetivos desse ano, né? O meu programa para esse ano, e ver isso com ela, porque assim, realmente, assim, foi bem incômodo, né? Foi bem, tanto que assim, eu falei o seguinte, eu falei para minha esposa, eu falei assim, cara, eu fiz 20 quilômetros muito fácil e quebrei nos 5, assim, fiz 20 fácil e mais 5 me arrastando. Assim, foi uma queda muito brusca, né? Sim, foi um negócio Ó. esquisito, foi um negócio diferente mesmo. É isso. Então, vê lá a possibilidade de um remédio que ele impacta menos, né? Cara, tem gente que o colírio, ele bloqueia íons. E aí a pessoa tem uma queda de rendimento por causa do colírio. Uhum. Para pressão ocular. Eu tenho pouca experiência com relação ao uso de medicamento para pressão, e o que eu observo? Eu ainda tomo também, né, remédio para pressão, mas se eu mantiver a ingestão de íons para que ele não diminua muito, ele fique mantido durante o exercício, eu não tenho problema nenhum. Mas se eu fizer exercício de longa duração e não fizer nenhuma reposição, aí o baque é grande. Não, cara, eu repus durante o dia antes da prova. Assim, eu hidratei com o isotônico. Eu tomei 2 vezes durante o dia o isotônico. E durante a prova eu tomei pelo menos 1 litro do isotônico com esse aminoácido que eu vou mostrar para vocês. E assim, mesmo assim, talvez eu quebrasse antes, né? Se eu não tivesse ingerido essa quantidade. Mas mesmo assim foi um negócio estranho. Tem que ajustar isso. Isso é uma coisa que tem que ajustar. Eu tô doido para chegar final de semana, para fazer o meu longão de final de semana, para dar uma testada nisso. Vai fazer o tiratema. Para fazer o tiratema. Tenho aí 4 tiratemas aí até a próxima prova. É isso aí. É isso aí. Temos 5 semanas contando. Tem 4 finais de semana e o 5º é a prova, né? A prova. É isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou tirar foto lá dos produtos. Beleza. Então, depois do carnaval, a gente vai falar de mais. Para Endurance. Alguma coisa? Não sei se foi só para mim, mas o que você falou agora eu não escutei nada. Cortou tudo. Voltamos, né? Sim. Tá me vendo, Dani? Não. Aí Tá, para mim, a conexão eu tá não ruim. vi a sua imagem. Mas deu uma falhada boa aí. Também. Tá. Então, pessoal, Na hora que você ia mandar a gente vocês. embora. Alguém vai tirar. Deixa eu tirar a foto aqui. Quem puder, quem não tiver pelado, abre a câmera aí. Eu falei que não tiver pelado, viu, careca? Aí. Esse bicho é feio, né? Pelo amor de Deus, bicho. Espera aí que eu vou baixar o celular. Atenção. Aí, foi todo mundo. Valeu, meu povo. Vai ficar gravado. Vocês podem conferir a partir de amanhã de manhã, que ele demora um pouquinho para processar, mas já está disponível. Tá bom? Tá bom. Valeu. Muito obrigado. Continuamos na batalha. Amanhã vai sair um vídeo aí sobre o carnaval, viu?
Não deixa acumular o material, não, hein? Que eu tô com tudo. Boa noite. Boa noite. Boa, valeu. Valeu. Boa noite. Boa noite. Eric, tô esperando o treino, hein? Vou parar a gravação aqui, tá bom?